dia a todos. Dia 9 de fevereiro de 2022. Estamos retomando aqui os nossos estudos, na parte 3 do livro de Masaharu Taniguchi, fundador da Seishun-Oie, Convite à Felicidade. Bom, finalizamos na aula passada a questão do porquê que as orações pedidas, como as orações humanas, não funcionam. E hoje nós vamos entrar na questão da grande vida universal que se aloja em nós, a centelha divina, ou o self, ou o vácuo quântico, qualquer nome que vocês possam dar. A questão que a gente trata do não merecimento é uma crença implícita baseada no medo de não poder fazer algo, baseado no medo do respeito. E isso se dá pela programação que a gente tem quando nós fizemos algo, quando somos pequenos e apanhamos, e quando somos repreendidos sistematicamente, quando temos vontade de fazer algo. Isso damos o nome de repressão. A gente começa a reprimir sentimentos, não nos expressamos, não temos liberdade para nos expressar, e isso acaba se tornando o sistema de crença do não merecimento. Mas o importante aqui é nós absorvermos estas verdades e sairmos para os nossos experimentos individuais, internos, individual, cada um de nós aqui. Então nós vamos ler aqui, estamos na página, no final da página 22, vamos para a página 23. A grande vida universal que se aloja em nós. Ao orarmos a Deus, se é para os deuses dos santuários, haverá resultado se pedirmos coisas que correspondam às suas capacidades individuais. Não adianta pedir algo que esteja além dessa capacidade individual. Por exemplo, você quer uma vida extraordinária, mas você vai pedir esta vida extraordinária não de uma hora para outra que você vai conquistar esta vida extraordinária. Você vai pedir uma vida extraordinária. O que você quer especificamente? Você quer uma casa de 21 quartos? Você quer mansões? O que você quer? O que representa uma vida extraordinária para você? Nós temos capacidades que Deus nos capacitou para virmos experienciar esta vida material. Temos todas as potencialidades de Deus em nós. Então, por isso que muito cuidado com o que a gente quer, se está dentro destas capacidades individuais, porque nós temos todas as potencialidades infinitas de Deus, mas essa potencialidade infinita ela vai ser despertada passo a passo, ok? Deus não aceita a descortesia. Se é um grande problema que está além da capacidade individual, deve orar para a grande vida onipresente no universo. Essa grande vida é onipresente, portanto está em todo lugar, fora de si, em cima, embaixo e também dentro. O fato de que nosso íntimo está Deus constitui o ponto de apoio para impulsionar a força universal de Deus. O universo responde quando rezo. Deus, ao dizer filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente o que vir fazer ao Pai, explicou a verdade de que no nosso íntimo reside o Deus universal, e fazendo dele o ponto de apoio, conseguimos impulsionar a força de Deus onipresente no universo. Somente quando reconhecermos Deus no nosso íntimo, seremos libertados de todas as infelicidades e preocupações. Mesmo quando tudo parece em trevas, não haverá nenhuma preocupação nem temor se reconhecermos que dentro de nós existe uma força infinita. O universo me responde quando rezo. Para vencer o complexo de inferioridade,
Vocês viram que o estudo é congruente e tem sincronicidades aqui? Iniciamos hoje falando sobre a questão do não merecimento. Então, não merecimento igual ao complexo, é um complexo, são complexos energéticos de inferioridade, é uma energia que pulsa no instinto, que vem para o consciente para nós elaborarmos estas crenças, que é o que está dentro do sistema de crença. Se por acaso existe em você um complexo de inferioridade ou algum sentimento de medo, significa que lhe falta sentimento de união com Deus. Quando puder, nos intervalos de serviço, ou acordar ou a dormir, pronuncie em voz baixa, umas 20 vezes com os olhos cerrados, as seguintes palavras: não nasci por minha própria força. Deus é que me pôs ao mundo e Deus me protege. Nada tenho a temer. Mentalizar que é um só corpo com Deus é a prece meditativa Shinsokan. Shinsokan é como se diz que é a meditação contemplativa, contemplar a presença de Deus. As palavras pronunciadas fervorosamente, cerrando os olhos e concentrando o espírito, se instalam no subconsciente e têm o poder de mudar a sua inclinação mental. Deus lhe deu uma missão especial. Deus o enviou ao mundo para que você realize uma missão especial, possível de ser feita somente por você. Como não foi você quem escolheu este posto especial e sim Deus, nenhuma necessidade há de você se preocupar. Talvez haja algo que os outros façam e que seja incapaz de fazê-lo, mas você possui a capacidade de realizar a sua missão especial, impossível de ser feita por outrem. Enfrente tudo pensando firmemente: em mim está Deus, nada temo. Não resista, a não resistência possui maior poder. Então, se vocês observarem aqui, passo a passo está aqui tudo que foi explicado e tudo que foi dito há 2000 anos atrás, que é o Sermão da Montanha. Então, a não resistência: não resistais ao mal. Às vezes percebemos que o que temíamos era, na verdade, um benfeitor. Então, o que temíamos, todo o mal que a gente tem medo que aconteça, às vezes é um benfeitor, porque não existe o mal, existe o aprendizado nesta vida aqui que nós estamos experienciando. Estamos nos desenvolvendo e evoluindo dentro desta vida, encarnados. A dificuldade é o esmeril que nos pule. O esmeril, quando nós vamos polir uma faca, quando vamos polir uma talhadeira, quando o ego ele entra na questão da calcinatio, que é na purificação, processo de alquimia, quando ele vai sendo purificado nessa moagem da farinha, vai caindo ali, nós vamos sendo purificados. Vamos passando pelos processos de calcinatio, solútil, mortificação, e vamos indo. O curso de alquimia traz detalhadamente estas fases de purificação que o ego vem sofrendo ao longo do tempo, experienciando, praticando, estudando e ajudando no caminho. Se desgostamos de uma pessoa, ela nos será se desgostamos de uma pessoa, ela nos será maldosa. Mas se nos reconciliarmos, ela será realmente uma bondosa amiga. Você compreendeu agora mais claramente esta verdade. Por isso que foi dito: reconciliai com teu inimigo imediatamente. Se encarar qualquer situação e qualquer pessoa com sentimento reconciliatório, nunca entrará em choque com nada. Você compreendeu agora a verdade de não resistência. Se realmente não resistir, nada poderá prejudicá-lo. Porque a resistência, muitas vezes, meus irmãos, vem da questão das terapias e vem da questão do sistema de crença que nós sofremos. Por exemplo, a ressonância harmônica, ela não funciona na maioria das pessoas por causa da resistência interior.
O ódio, a raiva, a inveja são sentimentos que estão implicitamente gravados a ferro e fogo dentro de nós, porque esse é o histórico do inconsciente coletivo, o inconsciente planetário deste planeta aqui. E tem as questões dos ancestrais, que é um contínuo espaço-tempo, que nós só viemos aqui para... Claro, é tudo apagado, mas a gente vem para resgatar essa contabilidade cósmica. E a gente vem para trabalhar, para estudar, para ajudar, quando a gente descobre que existe uma realidade que não é aquela realidade que a gente vem percebendo. Na realidade da falta, da carência, do sofrimento, da morte, da inveja, da luta e da competição. Então aí nós percebemos que existe uma outra realidade, viver pelo Espírito ou renascer pelo Espírito, que é uma realidade de extrema paz, de extremo entendimento, de extremo sentimento de compaixão com os irmãos que ainda andam na escuridão. E ao longo da vida, nós vamos nos desenvolvendo através desta linha, desta trajetória, que é um fio dourado da iluminação espiritual. O amor aprimora pelo esforço. O amor se aprimora pelo esforço. Então, é a dedicação nos estudos e a devoção de aprender, a devoção de ajudar os irmãos que estão neste processo, vem pelo amor a Deus. Então existe basicamente o primeiro versículo da semana, que fala o seguinte: confiai no Senhor com todo o seu coração e não te inclines no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Por quê? Porque pelo teu esforço, pelo teu entendimento de si mesmo, chegarás à plenitude ou à iluminação espiritual. Mas é pelo esforço. Tanto na aritmética como na caligrafia se aprimoram com os treinos. Também o espírito que perdoa a pessoa que odeia se desenvolverá cada vez mais, ao esforçar-se continuamente para isso. Harmonizemos com as pessoas que nos rodeiam. Tornamo-nos dóceis e humildes, sem resistirmos a nada. Amemos a pessoa que está nos odiando. Essa espécie de esforço nunca será em vão, mesmo que não tenha resultado imediato. Mantendo esse esforço, seu caráter será purificado, tornando-se belo e dócil, e se desenvolverá o espírito de amor que capta com facilidade o Espírito de Deus. Entregue a Deus o seu sofrimento. Muitas pessoas tendem a levar uma vida insatisfeita, preocupando-se demasiadamente com os pequenos problemas familiares, sem dar muita importância aos grandes casos. Nos grandes casos, conformam-se dizendo: não há jeito mesmo, mas quanto menor o problema, agarram-se a ele tentando a todo custo solucioná-lo. Quando a mente se agarra a algo, ele sofre. Por exemplo, tudo que é apego, o apego ele gera sofrimento. Se algo o faz sofrer, desprenda-o do seu coração e entregue totalmente a Deus, a grande vida, rezando. Deus, entrega este problema ao arbítrio da vossa infinita sabedoria. Entregue tudo a Deus. Entregar tudo a Deus, gente, é o soltar, que o professor Hélio Couto fala, que aqui o Masaharu Taniguchi está dando um outro conceito para nós, que é entregar tudo a Deus. Qualquer problema, nós vamos para a quietude. Isso a gente vem falando sistematicamente. Problemas de emprego, problemas de relacionamento, problemas de saúde, tudo isso nós entregamos a Deus, nós soltamos o problema. Por quê? Porque o sistema ele dá um salto de informação. O sistema, quando ele acumula informação, ele é obrigado a saltar de órbita. Isso vem das teorias das estruturas dissipativas, de Elia Primogen, Nobel de Física de 76. O que acaba acontecendo? Quando nós soltamos, nós relaxamos, nós entregamos ao Espírito onipresente, porque ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, e ele já sabe o que nós precisamos. Ele está em nós, está em tudo, e nós estamos dentro de Deus. Hoje você vai treinar a ter um espírito natural.
totalmente entregue a Deus, sem nada contrariar. Quando entregar-se totalmente à sabedoria de Deus, fluirá para dentro de você e o orientará da melhor maneira. Deus levanta aquele que caiu da vitalidade, aquele que é débil, e abre a porta que se fechou. Hoje você não afirmará de modo algum o seu eu. Pense que santificou o dia de hoje, ofereceu-o a Deus. Não deverá querer de volta aquilo que já ofereceu. Quando oferecer o dia a Deus, ele se tornará santificado. Por quê? Porque é Deus quem está agindo. Você se entregou, o seu ego, ele já saiu do lugar e entregou a vida para a centelha que é o próprio Deus. Quando se distanciar de Deus, volte imediatamente a Ele. Um dia oferecido a Deus é tranquilo, mas um dia entregue à carne é repleto de sofrimentos. A paz vem somente através de Deus. Reina a paz quando a carne se sujeita completamente a Deus, mas quando separada de Deus, ela deseja somente satisfazer o próprio desejo. Perde Deus e sofrerá. Deus é a vida e é a sua sabedoria que transforma a matéria em substância de vida harmoniosa. Assim, a carne inicia a autodestruição quando se distancia de Deus. Reflita sempre com calma e análise bem os atos e os pensamentos de um dia. Se houver partes que se afastam de Deus, volte imediatamente a Ele. E isso acontece constantemente no nosso dia a dia, né, meus irmãos? Quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos envolvidos em grandes atividades, a mente toma conta, os pensamentos mundanos tomam conta. E num instante a gente sai da consciência e a gente parte para a consciência material mesmo, trabalhando, fazendo as coisas. Mas por um instante a gente precisa retomar esta consciência divina, porque isso é um treino. Nós estamos aqui para treinar isso, para manifestar isso, para cada vez mais entrar em fase com a consciência infinita. Então, é um treino para nós todos os dias praticarmos estas questões. Quando nós estamos trabalhando, paramos por alguns minutos, respiramos, vamos no banheiro, fizemos uma meditação. Pai, eu estou aqui. Novamente, quero ouvir tua voz. Fala, Senhor, teu servo ouve. Por quê? Porque o teu servo ouve? Porque nós somos servos de Deus, nós somos praticantes. E todo praticante, ele precisa começar a colocar este novo hábito de vida, este hábito que nos liga a Deus, este hábito que nos conecta com Deus. A verdadeira felicidade vem da paz espiritual. A felicidade vem sempre de dentro. Então, aqui é uma coisa primordial. Quando nós compramos uma TV de 80 polegadas, por exemplo, nós ficamos felizes. E essa felicidade, ela é limitada. Por quê? Porque você fica feliz um dia, dois, você aprendeu a mexer na televisão, desligou, pronto. Você já não está mais feliz com aquilo que você adquiriu. E aí você procura a felicidade em outro objetivo. Agora eu quero comprar um carro. Veja bem, você compra um carro e aí você experimenta esse carro, você anda no carro, você fica feliz, mas esse carro já vira uma questão monótona na sua vida e você quer outra coisa. E isso é sentimento egóico. E isso está dentro do ego que não está servindo a Deus. Então, quando nós começamos a perceber Deus, estas coisas que nós tanto lutamos para conseguir humanamente, se tornam coisas fúteis para nós. Não que nós não tenhamos, meus irmãos. Quando nós deixamos, ou seja, soltamos esta vida material, nós temos acesso a tudo. Porque tudo vem de Deus. E tudo é Deus. Tudo é feito de átomo, tudo é energia. Tudo tem um campo eletromagnético. Então, quando soltamos as questões da vida humana, nós começamos a receber abundantemente, porque eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Por quê? Porque a gente solta as questões materiais, soltamos o sofrimento, soltamos o efeito Zenão e começamos a cocriar conscientemente uma vida de harmonia, de paz, de alegria e de abundância para nós, que é a vida do próprio eu, que é o eu de Deus.
Mesmo que externamente possua milhões de riqueza, seria feliz se não tivesse paz dentro do espírito? Não. Mesmo que não possua nenhuma riqueza exterior, se tiver paz de espírito e souber amar o semelhante, aí estará a verdadeira felicidade. Consegue-se paz espiritual pelo sentimento de união com Deus. Deus nunca está separado de nós, mesmo quando assim pensamos. Se não ouvimos propositadamente a voz de Deus do íntimo e damos ouvidos somente à voz do corpo, sentimos de início um prazer, mas por estar longe de Deus, sentimos no final a solidão. E aí é que vem essa solidão, é o vazio existencial. Nunca estamos satisfeitos com nada. Relacionamento, coisas materiais e assim por diante. É as coisinhas que vêm linkado junto ao sistema de crenças que geram depressão, geram doenças e assim por diante, né, meus irmãos? Quando ficamos nervosos com os semelhantes ou quando os criticamos em demasia, não são eles os culpados. Devemos refletir que nós é que estamos irados e orar para harmonizar com os mais próximos. Devemos orar da seguinte forma: Deus é amor. O amor de Deus preenche o lugar a que eu me dirijo. Todas as pessoas gostam de mim e eu gosto de todas elas. Sou amado por todos que me rodeiam e agradeço-lhes muito obrigado. Então aqui é uma coisa que é muito importante e nesses dias nós estávamos estudando. Nós vamos encerrar por aqui hoje o estudo. Nós vamos continuar no próximo vídeo na página 28 do livro, ok? Voltando aqui ao que nós estávamos falando, estávamos estudando uma palestra do professor Hélio Couto, co-criador consciente, e no início da palestra ele fala uma coisa muito interessante. Como que nós vamos co-criar, ter esse poder de ser um co-criador consciente, se ainda estamos sentindo raiva, rancor, ódio, inveja, ciúmes? Como que nós vamos mudar a nossa vida? Querer comprar carro, casa, apartamento, ter namorado, namorada, ter uma vida abundante, se ainda temos essas questões do ego em nós presente? Sem estudarmos a fundo o processo de individuação, sem trazer para nós a percepção desta própria realidade material, o que existe por trás dessa vida material, como que vamos co-criar uma vida de sucesso? Então, isso aconteceu comigo no início dos estudos espirituais, então por isso que eu estou falando para vocês que é o seguinte: quando nós começamos a realizar um tratamento terapêutico, nós temos necessidade de sanar os nossos problemas da vida humana, problemas financeiros, problemas de relacionamento. Então são N problemas acumulados pelo sistema de crença, manifestados por aquilo que a gente acredita, pela nossa visão de mundo. Então, quando nós mudamos a visão de mundo, e para mudar a visão de mundo é preciso prática, é preciso treino, é preciso trabalho, é preciso colocar uma nova energia na mente, é preciso cessar os pensamentos repetitivos, é preciso sair do padrão de repetição e de manifestação da vida. Então, quando estamos estudando, é necessário isso. Nós fizemos o comentário na aula de segunda-feira da classe de estudo. Nós fizemos o seguinte comentário: é necessário sempre, todo final de dia, fazermos uma autorreflexão em nós. O que eu percebi deste dia? Como foi este dia para mim? Como que as coisas aconteceram? Como que foi? O que foi feito? E o que foi emanado neste dia? Eu ainda continuo oscilando de frequência, estou em baixa frequência, sentindo raiva, rancor, inveja, ódio, reclamando da vida? Ou estou começando a perceber esta realidade aparente que é um erro? Estou começando a fazer a reinterpretação dos papéis que eu desempenho? Porque cada um de nós desempenha um papel neste mundo. Professor de educação física, pedreiro, atendente de loja, todos nós desenvolvemos papéis. Todos nós, dentro do próprio ego, somos personas. Estamos trocando ideias como persona. E isso nós também temos que separar. Claro que não devemos separar do todo isso, porque isso é uma experiência, é um treino dentro do todo. Mas isso é orar e vigiar. E quando a gente começa a perceber isso, é um estado de percepção, gente. Então notem que
a coisa é complexa, mas quando a gente começa a perceber, nos autoavaliar, nos autocogitar, começamos a meditar, a praticar, a gente começa a mudar a percepção das coisas. E isso vai acontecendo passo a passo. Então, por isso que é pedido paciência, resiliência, amor na questão e muita luz e energia colocada na mente para acessar os pensamentos e um relaxamento, ou seja, o soltar. Que as coisas se resolverão, aparecerá o recurso financeiro, aparecerá o emprego, aparecerá o namorado, aparecerá as coisas que Deus já sabe que você precisa. Encerramos aqui mais essa aula de hoje. Um muito obrigado a todos. A paz em Cristo Jesus. Repetindo que vamos deixar aqui informações abaixo deste vídeo, link do nosso grupo informativo da classe de estudos do Consciência Infinita. Gente, eu vou falar uma coisa do grupo. Este grupo lá, informativo, é somente para informação da classe de estudos do Consciência Infinita, tá ok? Nós estamos elaborando uma aula no Zoom, presencial, ao vivo, gratuita, para quem está lá no grupo. Então, aproveitem, entrem lá no grupo, nós vamos falar sobre a classe de estudos, nós estamos sempre falando aqui na classe de estudos, porque aquele que quer expandir a consciência, quer entender, quer elevar o seu espírito, então o importante é estar na classe de estudos estudando, ao vivo ali conosco. Claro que isso tem um custo mensal, tá ok? Para pagar as dívidas, para pagar toda a nossa a questão que é envolvida dentro deste trabalho de ajuda, ok? E nós também estamos compartilhando com você o nosso primeiro curso online pela Hotmart, que é um curso totalmente online, que é o curso de introdutório de alquimia, alquimia da unidade, que é o nome de um trabalho, alquimia da unidade. Você sai e vai para a unidade, porque a alquimia nos leva a isso, a unidade, a percepção consciente com o espírito. Tenham todos um ótimo dia, paz do Cristo a todos vós, e continuamos aqui com os nossos trabalhos dentro deste canal. Muito obrigado.